Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Estamos caminhando neste Evangelho. Esta é a 31ª mensagem. Acho que vocês não aguentam mais, né? Ouvir Evangelho de Marcos. Não, brincadeira. É claro que gostam, né? A palavra de Deus. E hoje nós queremos concluir o capítulo 11. Então, por favor, se posicione do versículo 20 a o versículo 26. Evangelho de Marcos 11, do 20 ao 26. Se você vê alguém que não tem Bíblia, com jeito, você pode compartilhar também a palavra sagrada a pessoa que está ao seu lado. Assim diz a palavra do Senhor. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e telaeis. Palavra difícil, versículo 24. E telaeis. Vou ler de novo o verso 24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e telaeis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Amém? Esta é a santa palavra de Deus. Irmãos, hoje nós temos uma pequena porção que está dentro do contexto da chegada de Jesus em Jerusalém. Já temos visto o capítulo 11, que esta chegada de Jesus em Jerusalém é aquela última semana que Jesus então vai ser crucificado. Ele chega em Jerusalém montado em um jumentinho, a gente viu isso do verso 1 ao verso 11, e vimos então as implicações desta passagem, que foi uma profecia messiânica, e que todos os desdobramentos desta passagem apontam para a rejeição de Israel em relação ao Messias. Vimos também que Jesus vai até o templo. Lá ele observa o templo e ele volta no dia seguinte. Neste trânsito de Jesus, saindo de Betânia, indo a Jerusalém, entrando no templo, a Bíblia diz que ele teve fome. E quando ele teve fome, foi até uma figueira. A figueira, entre aspas, enganou Jesus, porque ela aparentava ter frutos, por conta da aparência dela, folhas e tudo mais. A gente já viu isso. E quando Jesus chegou lá, ela não tinha nada, senão folhas. E a Bíblia diz que Jesus então amaldiçoou aquela figueira e ela secou-se até a raiz. Então Jesus, e a gente viu então que este sinal messiânico comprova então a cegueira e o coração dos judeus em relação à vinda do Messias. Então Jesus entra no templo, Jesus expulsa os cambistas e aqueles que transitavam no templo como comércio. A gente viu essa passagem.
E Jesus disse que a casa de Deus estava sendo feita como covis de salteadores. Então, dentro de tudo isso, irmãos, o que é que a gente aplicou à passagem? Que não adianta você ter uma aparência religiosa, olha só, a figueira que tem a aparência de ter fruto, e o templo que tem a aparência de religiosidade, conexão entre os dois. O que é que adianta ter a aparência se não tem um verdadeiro fruto de arrependimento? Então Jesus amaldiçoa também. O livro de Marcos não fala sobre a imprecação que Jesus traz para a nação de Israel, mas a gente claramente vê isso em Lucas, e assim Jesus sai. O fato é, irmãos, que neste intervalo que Jesus vai e volta, os discípulos dão conta da figueira que se secou até a raiz, e Pedro faz a pergunta que todos queriam fazer, ou a afirmação que todos queriam fazer. Olha só, gente, a figueira de ontem secou até a raiz. Então a passagem de hoje está entre a entrada triunfal de Jesus e a entrada do templo. Ela está no meio. E o que é que Jesus está ensinando então? Jesus aproveita esse momento que Pedro constata o milagre, e Jesus vai falar sobre três ensinamentos, irmãos, que são essenciais para a vida do discípulo de Jesus. 3 ensinamentos que, se você não tiver hoje, você não conhece a Jesus Cristo. Tá, pastor, você quer sondar, você quer saber do meu coração? É o que a Bíblia diz. Fundamentalmente, essencialmente, você precisa ter esses 3 elementos que a gente viu aqui no texto lido e que agora eu vou explicar. E quais são esses 3 elementos? Fé em Deus, uma vida de oração e o perdão. Veja, irmãos, que esses 3 assuntos estão contidos dentro do discurso de Jesus, dentro deste contexto maior. A vida de aparência de Israel. Jesus, então, usa esse momento para dizer: se vocês não crerem em Deus, se vocês não tiverem uma vida de oração, e se vocês não perdoarem uns aos outros, vocês estão igual a esta figueira. Ele não fala isso, está implícito, ok? Mas a ideia é esta. Então, esta noite eu quero, de forma muito... O texto aqui tem uma certa complexidade, mas dá para a gente entender esse texto à luz do seu contexto maior. E eu quero desafiar o nosso coração hoje. Será que você crê em Deus? Pense numa frase batida no brasileiro, eu creio em Deus. Eu tenho fé em Deus. O que é isso, ter fé em Deus? Você sabe o que é isso? A gente vai ver isso hoje. E a sua vida de oração, como é que ela está? Se você crê em Deus, então você tem minimamente uma vida de oração. E mais ainda, você tem perdoado aqueles que lhe fazem mal? Aí vai mais fundo, não vai? Ou você tem sido uma pessoa ressentida, ressentido, uma pessoa amargurada, amargurado e que não perdoa os outros? Esses 3 assuntos estão conectados: fé em Deus, oração e perdão. É difícil, irmãos? Fé em Deus, oração e perdão. Se hoje à noite você tiver deficiente em uma dessas áreas, ou se você não tiver nenhuma delas, você é como uma figueira seca. Você é como um templo sem Deus. Você só tem aparência, mas está longe do Senhor. Então vamos agora para o texto. Como disse aos irmãos, Jesus está em sua última semana. E aqui é a segunda-feira. Como é que a gente sabe? Porque Jesus entra em Jerusalém no domingo, que hoje é conhecido como Domingo de Ramos. Então agora aqui é o outro dia. E você percebe, irmãos,
a partir do versículo 20, a constatação de Pedro. E Pedro lembrou que Jesus, de fato, amaldiçoou a figueira. E a gente já viu isso. Aqui eu li de novo só para contextualizar. E aqui, irmãos, agora Jesus vai ensinar sobre essas 3 áreas. E a primeira área, que seria ter fé em Deus, está no versículo 22. Atenção ao versículo 22. Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Irmãos, às vezes a gente lê esse texto e parece que ele não é nada. Como disse aos irmãos, hoje em dia, pense numa coisa comum, é o brasileiro dizer que tem fé em Deus, concorda? Raramente você vai conhecer alguém, claro que tem, mas no nosso meio, geralmente as pessoas dizem, eu tenho fé em Deus. Mas nessa frasezinha do versículo 22, tende fé em Deus. Pense numa frase mal interpretada. Pense numa frase que as pessoas não consideram o que isso significa. Apesar de ser uma declaração direta e não muito complexa, irmãos, existe uma confusão no meio cristão, no meio evangélico e no mundo religioso do que seria ter fé em Deus. Ora, irmãos, ter fé em Deus não é ter uma confissão positiva. Eu vou falar que algo vai acontecer e isso vai acontecer. Irmãos, isso é de religião pagã, isso é mantra, isso é palavras positivas da batalha espiritual, é até determinismo. Sabe o que é o movimento determinista? Que enquanto você fala que vai acontecer, inclusive os deterministas até dizem a Deus, eu determino. Isso não é fé em Deus. Isso é fé em si mesmo. Isso é fé numa palavra vazia. Confundir fé em Deus, irmãos, na própria fé, desvia o verdadeiro crente do que seria esta fé, que nos move, que nos faz entender os caminhos de Deus, que nem sempre nós compreendemos, mas pela fé aceitamos que é o melhor para a nossa vida. Irmãos, muitos erram na oração, porque eles acham que o poder da oração está nas palavras. E esse texto é mal interpretado, porque Jesus vai dar um exemplo muito interessante aqui. Se você tiver fé para remover uma montanha, assim acontecerá. E as pessoas não entendem o contexto do que Jesus está ensinando sobre a fé, que não é na palavra, não é em mim mesmo, não é em outro, mas é naquele que age segundo a sua soberana vontade. E aqui, irmãos, pode ser que às vezes a nossa fé está muito pequena ou quase inexistente. Por 6 vezes, nos evangelhos, Jesus repreendeu os discípulos por falta de fé. Eu não vou aqui voltar a cada texto, mas por 6 vezes Jesus diz, tenham fé, homens de pequena fé, não sejam incrédulos, mas sejam crentes. Agora, aqui não é uma repreensão. Jesus não está mais repreendendo os seus discípulos. Lembrem, irmãos, eles passaram aqui, já tem 3 anos que eles estão no discipulado com Jesus. E eles já viram de tudo, de ressuscitar mortos até Jesus apaziguando uma tempestade. Mas agora, com esta figueira se secando e com a constatação de Pedro, gente, a figueira se secou desde a sua raiz, que aparentemente não é um milagre talvez tão impactante como, por exemplo, trazer uma pessoa dos mortos.
Mas é dentro desse contexto da figueira seca e da religiosidade falsa de Israel que Jesus pega essa palavra de Pedro e ele não repreende Pedro e os demais, mas ele afirma usando um imperativo, uma ordem. O verbo crer aqui, segundo os estudiosos, seria: vocês têm a obrigação de ter fé em Deus. Agora, irmãos, às vezes ter fé em Deus, veja, versículo 22, essa frasezinha, tende fé em Deus, às vezes é um conceito muito abstrato, parece que está lá no campo das ideias. Mas na prática, irmãos, ter fé em Deus seria então descansar confiadamente, atenção, por favor, atenção. Ter fé em Deus seria então descansar confiadamente na sua fidelidade, no seu poder, no seu amor e na sua sabedoria. Vou repetir. Acreditar que Deus é fiel e não pode negar-se a si mesmo em seu caráter, fidelidade. Que Deus é todo poderoso para cumprir o impossível, você concorda com isso? Descansar que Ele sempre é amor, Ele não aprendeu a amar, Ele é a própria essência do amor. E que Ele é sábio, e tudo o que Ele faz concorre para o nosso bem. Aí, irmãos, a gente vai entendendo o que é fé em Deus. Quando a gente fica ansioso, preocupado com as coisas. Verdadeiramente, quando eu sou ansioso, ou seja, preocupado com algo que eu nem sei se vai acontecer ou não, é uma evidência que eu não acredito e eu não descanso no Senhor. Como disse aqui, no seu poder, na sua fidelidade, no seu amor e na sua sabedoria. E às vezes, irmãos, a fé em Deus está baseada na fé nos homens ou na fé na sua própria capacidade de agir. Às vezes dizemos que temos fé em Deus, mas nós confiamos no nosso plano de saúde, ou na nossa conta bancária, ou talvez em alguém, ou na ciência. Por favor, entenda, Deus usa tudo isso, concorda? Deus usa plano de saúde, usa conta bancária, usa a ciência, usa uma pessoa para te abençoar, me abençoar. Deus usa tudo, mas por trás de toda a bênção de Deus, existe a mão dele conduzindo os fatos. Crer em Deus, irmãos, é descansar. Imagine você, que o seu filho precisa fazer uma cirurgia urgente. E você marcou essa cirurgia de urgência com o melhor médico que existe no Brasil, no mundo, vou até exagerar. A cirurgia está pronta, o cirurgião está ali para fazer a sua cirurgia, mas de repente esse cirurgião não pode ir. E ele manda um recém-formado em medicina. Qual seria a sua reação? O seu filho precisaria fazer a cirurgia. É questão de vida ou morte. Você precisaria tomar uma decisão. Ou faz a cirurgia, confiando no cirurgião, seja ele quem for, na realidade confiando em Deus, ou ele morre, à luz do diagnóstico da ciência. A pergunta é: o que é que você faria? Eu acredito que cada um de nós, alguns de nós, inclusive eu principalmente, coçaria a cabeça e diria: meu Deus, e agora? Porque a nossa fé não é em Deus, irmãos. Muitas vezes a nossa fé é no homem, ou naquilo que o homem pode fazer. Então, descansar em Deus, e esse vocábulo é muito comum nos Salmos. A alma que descansa no Senhor é um elemento vital para uma evidência de uma fé robusta.
Irmãos, crer que Deus faz milagres não é tão difícil, concorda? Vou repetir a pergunta. Crer que Deus faz milagres não é muito difícil não, concorda? Ele faz e às vezes a gente vê. Agora, descansar em Deus, como você olha para todas as opções e você diz, não tenho saída. Aí às vezes a gente diz assim, já fiz de tudo, agora eu vou repetir, é isso mesmo. Já fiz de tudo, agora eu vou orar. Por que a oração não vem antes? Porque a gente não descansa em Deus, irmãos. Crer em Deus, Jesus está dizendo que é crer em sua palavra. Não é crer em aquilo que Ele nunca prometeu, mas naquilo que Ele prometeu, irmãos, Ele há de cumprir. Às vezes as pessoas se decepcionam com Deus porque colocam em Deus expectativas erradas, coisa que Deus nunca falou que faria. Mas crer em Deus, irmãos, é crer em sua palavra, crer em seu caráter, que ele nunca pode ser contrário à sua própria natureza. Então Deus não pode mentir, Deus nunca faz o mal, mesmo quando o caminho é difícil, Deus é sábio. E isso é descansar. Assim como você sentou hoje numa cadeira dessa branca hoje. Exemplo simples, mas eu vou usar. Quantos aqui nesse recinto, levante a mão, eu queria que você levantasse a mão, eu quero lhe conhecer. Quantos aqui nesse recinto, antes de sentar nessa cadeira, foi olhar embaixo, ver se ela estava rachada? Quantos fez isso? Não seria nem errado você fazer, porque você de certa forma poderia desconfiar da cadeira, concorda? Nenhum problema se alguém chegasse aqui e fosse olhar a cadeira, chacoalhasse ela, nenhum problema. Mas quantos fez isso hoje? Porque você descansou, confiando na cadeira que ela ia lhe sustentar. Será que nós confiamos em Deus dessa forma, irmãos? Que Deus vai nos sustentar em todas as situações? Agora, pastor, quer dizer que Ele vai nos sustentar sempre fazendo o que a gente quer? Aí vem o desdobramento do crer em Deus, que é a oração. E aí, irmãos, parece que a oração, parece não, vou melhorar aqui. Verdadeiramente a oração é o ponto de encontro entre o descansar em Deus e colocar então a fé em ação. Veja, irmãos, o versículo 23, após Jesus no verso 22 afirmar que eles deveriam ter fé em Deus, e verdadeiramente os discípulos já estavam treinados em relação a isso, porque eles já tinham sido 6 vezes repreendidos por Jesus da pequena fé. Jesus agora não está repreendendo os discípulos, mas ele está dando um comando de ordem: acreditem, vale a pena. Vocês estão vendo aí a figueira? Secou. Vocês estão vendo o templo religioso? Eu expulsei todo mundo sem fé em Deus. Vocês têm que ter fé em Deus. É impossível agradar a Deus sem fé, sem descansar no seu poder, na sua fidelidade, no seu amor, na sua sabedoria. E aí, irmãos, vem uma frasezinha no versículo 23 que também deveria saltar aos nossos olhos. Atenção ao versículo 23. Porque, versículo 23, porque em verdade vos digo. Irmãos, toda vez que essa frase aparecer nos lábios de Jesus, absolutamente todas as vezes que a frase em verdade eu vos digo aparecer, é porque Jesus está ressaltando, enfatizando um ensino. É como se ele dissesse assim: preste atenção, o que eu vou falar para vocês aqui, tudo que eu falo é verdade, tudo que Jesus fala é verdade, né? Não é não? Mas aqui a ideia em verdade isso aqui é o suprassumo do que está incutido dentro deste ensinamento. Em verdade, aqui está concentrado o que Jesus vai falar sobre a fé. Tenham fé em Deus.
Em verdade eu vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê, se fará aquilo que diz, e tudo o que disser lhe será feito. Vocês acham que complicou a coisa aqui? Porque pense numa fé firme, é alguém orar e um monte sair de um lugar e se transportar para o mar, concorda? E aí a gente tem que encarar o texto dentro do seu contexto. E dentro do seu contexto, irmãos, para entendermos o contexto aqui, lembra a figueira sem frutos, porém com aparência, e o templo sem Deus, com aparência de religiosidade, mas não tinha nenhuma. Jesus está pegando agora estes episódios e está dizendo assim: a fé de vocês deve ser tamanha que, se você disser a um monte para que ele se transporte de um canto para outro, isso será concedido. Mas lembra, irmãos, que Jesus muitas vezes usou figuras de linguagem. E, inclusive, uma das figuras de linguagem muito comum no ensino de Jesus era uma figura de linguagem chamada hipérbole. O que é a hipérbole? É um exemplo exagerado para ressaltar um assunto. Por exemplo, seriedade do pecado. Jesus disse assim: se o teu olho direito pecar contra ti, o que é que você deve fazer? Arranca-o fora. Eu pergunto, isso é literal ou é um exemplo exagerado para mostrar a seriedade do assunto do pecado? Sem dúvida é um exemplo. Mas, irmãos, aqui aparece um artigo demonstrativo, este monte. E quando Jesus fala, em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, alguns estudiosos também acreditam, apesar de que pode ter sido uma hipérbole mesmo, Jesus estava se referindo a algum monte específico. E quais eram os montes que tinham no contexto geográfico que Jesus estava aqui nesse momento? O Monte das Oliveiras, aí tinha o Vale do Cedron. Nunca fui em Israel, mas parece que eu já fui lá várias vezes. Está tudo aqui na minha mente. Se eu não for um dia, eu vou no milênio. Com certeza. Não sei por que eu falei isso. Aqui está o Monte das Oliveiras. Ao redor do Monte das Oliveiras, vários vilarejos, o mais importante, Betânia. E aqui está o Vale do Cedron. Jesus atravessava o Vale do Cedron, inclusive tinha um cemitério no Vale do Cedron. Os peregrinos passavam ao redor do cemitério e eles iam de novo subindo a outro monte, chamado Monte Sião, aonde estava o templo. Cerca de 3 quilômetros. Pode ser que Jesus está olhando para um destes montes e dizendo, se vocês tiverem fé, como olhando para este monte dizendo, transporta daqui para ali, será concedido. Por que isso é importante? Dentro da estrutura gramatical, o pronome demonstrativo pode estar indicando dentro da hipérbole, ou seja, do exemplo exagerado, que se Jesus apontou, por exemplo, para o Monte Sião, que é onde o templo estava, Jesus estava dizendo assim, tá vendo? Ó, eu vou limpar o templo, vou expulsar os cambistas, vou expulsar esse covil de ladrões aqui. Mas se vocês crerem em Deus, não somente isso aconteceria, mas vocês poderiam pegar este monte que está o templo e jogá-lo no mar. Irmãos, se esse pronome demonstrativo aponta para, por exemplo, o Monte Sião, o que Jesus está dizendo aos seus discípulos é:
Não adianta vocês terem religiosidade, porque a fé de vocês é que vai garantir o relacionamento com Deus, ao ponto que você dissesse a esse monte: saia daqui para acolá, vai ser feito. Aí tem gente, irmãos, que são meninos na fé, não sei nem se são crentes, pegam esse texto, distorcem esse texto e ficam aplicando esse texto como se a pessoa pudesse sair por aí fazendo tudo à torta e à direita em nome da fé. Isso é um mau testemunho. É um mau testemunho. Sim, nós temos fé que Deus pode fazer o impossível. Amém? É impossível aos olhos humanos um monte sair de um canto para outro. Para Deus isso não seria impossível. Inclusive o anjo diz a Maria, o anjo Gabriel diz a Maria: Maria, aquilo que é impossível para os homens, para Deus não existe nada que seja impossível. Porque Maria estava confusa de saber como é que ela ia ficar grávida se ela era virgem. Então, verdadeiramente, para Deus não há nada impossível. Mas o ponto aqui não é o monte indo para um lado e outro. O ponto aqui, irmãos, escutem, o ponto aqui é a fé dos discípulos. A gente chega no hospital, a gente vai visitar alguém enfermo, a gente nem ora. Por que a gente nem ora? A gente confia mais nos medicamentos do que no poder de Deus. Por quê, irmãos? A gente confia mais num político do que em Deus. Por quê, irmãos? Porque a nossa fé é medíocre. A gente confia mais na conta bancária do que no suprimento de Deus. Por isso que o Senhor disse: em verdade eu vos digo, que aquele que orar desta forma, há de acontecer. Agora escute, aqui não é um fideísmo, não é fé na fé. O que Jesus está dizendo é ligando o contexto da figueira com o templo sem Deus. Figueira sem fruto, o templo sem Deus. E vocês, meus discípulos, vão ter fé? Vocês vão acreditar em Deus que pode operar o que Ele quiser, segundo a sua soberana vontade? Essa é uma pergunta para nós hoje, irmãos. Mas a gente tem fé na fé. A gente tem fé nas pessoas. A gente tem fé na tecnologia, na ciência. Mas a gente não acredita que Deus pode, querendo Ele, fazer o impossível. E para completar, o versículo 23, onde Jesus está impingindo no coração dos discípulos esta verdadeira fé, exclusivamente naquele que pode operar as maravilhas. O versículo 24 é um versículo muito curioso, porque está mostrando um Deus que não somente opera, mas atende às nossas orações. Atenção ao versículo 24. Mudei aqui a versão que inclusive eu estava estudando nela. Por isso digo a vocês, que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim será feito, será de vocês. Eu pergunto a vocês, irmãos, tudo que a gente pede a Deus, Deus realiza como um gênio da lâmpada mágica? Mas eu vou ler de novo. Por isso digo a vocês, que tudo o que pedirem em oração, creiam que já receberam e assim será com vocês. Aí pessoas pegam esse texto isolado e começam a dizer: pode pedir tudo a Deus, se não acontecer é porque você não teve fé. É verdade, pode ser que às vezes nós não temos fé mesmo, porque o próprio texto vai dizer que a gente não pode duvidar em nosso coração. Mas o versículo 24, irmãos, atenção, por favor. O versículo 24 não é uma licença para fazermos de Deus o nosso Papai Noel. Se eu me comportar direitinho, Ele vai me presentear com tudo que eu peço. Que tolice, que bobagem, que meninice, que incredulidade.
Meus irmãos, a Bíblia vai dizer que toda a oração alinhada com Deus é o prazer de Deus em nos ouvir e atender segundo a sua vontade. Se você ler 1 de João, capítulo 5, verso 14, isso fica muito explícito. Eu vou ler aqui. 1 de João, capítulo 5, verso 14 diz: esta é a nossa confiança que temos em Jesus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos atende. Toda a oração está subjugada à soberania de Deus. Ah, pastor, então explique o verso 24. Agora, o verso 24 está dentro de um contexto maior. E o ponto aqui é: creiam em Deus. Tenham fé em Deus, porque se você estiver alinhado com Ele, se for o desejo dEle, se for a vontade dEle, Ele já atendeu. É o que o versículo 24 diz, a resposta já está na cara. Agora, segundo o próprio Tiago diz em sua carta, que a gente ora a Deus e ora mal, porque a gente ora para esbanjarmos nos nossos deleites e pecados, não é isso que diz? Tiago capítulo 4, versos de 1 a 3... peçam a Deus, mas vocês pedem mal, porque vocês pedem para si mesmo. E às vezes, irmãos, a nossa vida de oração é muito egoísta. Às vezes a nossa lista de oração só pensa em nós mesmos e naquilo que nos interessa. A gente não pensa em algo maior. Aqui o contexto é Israel. E o Senhor atendeu a oração dos discípulos no cenáculo após a ascensão de Jesus, quando aqueles discípulos se tornaram proclamadores do Evangelho, e Pedro tinha a chave do reino para abrir para que os judeus se convertessem. Algo impossível para os homens. O versículo 24, irmãos, então, nos mostra que a oração atendida tem que estar alinhada com a vontade de Deus, e não simplesmente a oração atendida porque nós oramos e Deus tem que atender. E aqui eu vou dar o maior de todos os exemplos que eu poderia dar. Você sabia que existe uma oração de Jesus que não foi atendida? Após esse dia aqui, 3 dias depois, na quinta-feira, Jesus estava em um jardim chamado Prensa das Oliveiras, no Getsemane. E lá ele agonizou por causa da cruz. E por 3 vezes Jesus disse: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. E a oração do Filho unigênito, do Deus encarnado, igual ao Pai, igual ao Espírito Santo, na sua humanidade, representando a humanidade ali, a oração de Jesus não foi atendida. Porque existe tantas pessoas, irmãos, decepcionadas com Deus, porque vão para igrejas onde pessoas ensinam que Deus tem a obrigação de fazer o que elas querem. Aí não acontece, as pessoas ficam decepcionadas com Deus. Não é difícil, irmãos, crentes, bons crentes, crentes de igreja, evangélico crente, membro de igreja, que quando passam em uma grande tribulação, eles ficam revoltados com Deus. Jesus está dizendo aos seus discípulos: creiam, tenham fé em Deus, que Ele pode fazer tudo, mas segundo a sua vontade, já foi respondido, porque é Deus que no final das contas responde às nossas orações. Pastor, eu não entendi por que entra o assunto de oração aqui. Irmãos, vocês lembram a constatação de Jesus quando ele entra no templo e ele vê a religiosidade sem Deus? O que é que ele diz? A casa do meu pai deveria ser chamada casa de... Mas vocês fizeram em covil de salteadores.
Ou seja, a oração é a força motriz, a oração é o combustível, a oração é o que liga a terra aos céus. Certa vez alguém disse que você quer medir, fazer uma aferição da vida espiritual de um crente? Veja como está a sua vida de oração. Você quer medir a vida espiritual de uma igreja? Veja como é o culto de oração desta igreja. Se isso for verdade, não estou dizendo que é verdade essa asseveração. Se isto for verdade, que está dentro do contexto aqui, a oração, a fé em Deus se move na medida que nós cremos que Deus há de realizar, segundo a sua vontade, o impossível. Talvez a nossa vida de oração, pessoal e coletiva, está uma lástima. Por isso, irmãos, que muitas vezes estamos tão amargurados, tão decepcionados com tudo, tão desmotivados. E a gente faz da casa de Deus, aí eu vou usar agora, me permita, e resguardando as devidas proporções. O templo lá em Jerusalém era o templo onde era diferente desse prédio aqui, até a sua natureza, mas fazendo uma analogia, às vezes a gente faz da casa de Deus, que deveria ser esse contato coletivo entre Deus e os homens, a gente faz meramente uma reunião de negócio. Ah, pastor, não estou vendendo nada. Pode ser. Mas pode ser que você veio para aqui hoje e longe de você ter adorado a Deus, com fé de que Ele está no trono recebendo a sua adoração. Irmãos, isso é muito sério. Às vezes, como pastor, me permitam uma palavra pastoral. Às vezes a gente se preocupa. E às vezes a gente faz uma pergunta errada. Meu Deus, como eu faço a igreja crescer? Mas a pergunta não é como eu faço a igreja crescer. Porque a igreja deveria crescer naturalmente. Você está vendo o Heitor aí? Paulinha não pergunta a ele assim, meu Deus, como é que eu faço esse menino crescer? Ele vai crescer naturalmente, concorda? Porque haverá situações biológicas, enfim, que ele vai crescer. Se não estiver crescendo naturalmente, organicamente, algum problema há em Heitor. Colocando isso para a igreja, a pergunta não é como eu faço esse menino crescer. Imagina aí, o pastor Expedito e Paula puxando um pelo pé e outro pela cabeça. Como a gente faz o menino crescer? Não, não é assim. A pergunta aqui não é como eu faço a igreja crescer, a pergunta é por que essa igreja não está crescendo? Porque é natural de uma igreja crescer. Frute. E aqui, irmãos, pode ser que a nossa vida de oração está longe do trono da graça. Tem aparência, mas a nossa fé é bem pequenininha em Deus. Qualquer susto, qualquer dificuldade, qualquer situação, qualquer coisa que alguém faça para mim, eu já... Porque parece que eu não creio que existe alguém no trono dizendo, eu estou operando, eu faço o impossível, basta você crer em mim. A pergunta não é como cresceremos, irmãos. A pergunta é, por que eu não estou crescendo? E talvez a resposta é, a nossa fé está bem pequenininha. E a evidência disso é porque minha vida espiritual está uma lástima. E aí Jesus vai para o terceiro ponto, que está ligado à fé em Deus, à oração e à comunhão uns com os outros. Veja, irmãos, versículo 25 em diante.
E quando estiverem orando, ora. Leandro explicou para a gente isso numa quinta-feira dessa. Não é que a gente vai orar. A Bíblia já diz, ora. E quando a gente estiver orando, porque é natural de um crente orar, concorda? Bom, gente, se a gente não entender assim, estamos com problema. E quando vocês estiverem assim com essa fé, sabendo que Deus faz o impossível, segundo a sua vontade, segundo a sua soberania, segundo a sua graça, e quando vocês crerem em Deus mesmo, que Ele está operando através de vocês, não por causa de vocês, mas através de vocês, e quando vocês estiverem orando, atenção, perdoai. Eu pensava que Jesus ia falar uma coisa tão diferente. Ele traz o tema do perdão. Porque o tema do perdão é a evidência cabal de alguém que creu em Jesus. Sabe o contrário? A falta de perdão é a evidência que alguém nunca nasceu de novo. Então Jesus diz, veja irmãos, isso aqui é tão importante. Perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Então Jesus conclui essa tríade essencial para o discipulado, é creia em Deus, ore fervorosamente, crendo que Ele há de agir segundo a sua vontade, o impossível, e perdoe uns aos outros. Jesus vai concluir esta tríade dizendo que não é possível alguém estar no trono da graça e ao mesmo tempo ter rancor, ressentimento, espírito de vingança a outra pessoa. E aqui fala de relacionamentos, aqui fala de relacionamentos intensos, aqui fala de igreja, de povo de Deus. O contexto não é igreja ainda, mas lembra, Jesus está treinando os seus discípulos para uma comunidade que haveria de surgir, que seria a igreja. Não é mais uma nação, agora é judeus e gentios juntos. Irmãos, era muito difícil para um judeu ver um gentio comer uma galinha cabidela. Estou aqui só contextualizando, tá? Muito difícil para um judeu crente olhar para um gentio que se converteu, os dois estando na igreja, um comendo uma perna de porco. Mas essas barreiras foram quebradas e Jesus está dizendo, o relacionamento de vocês agora estão unidos em Cristo, não há mais escravo, não há mais patrão, não há mais mulher, não há mais homem, todos são um em Cristo. E aqui, irmãos, o tema do perdão, que é um ato deliberado, é um ato incondicional, não quer saber se o outro aceitou ou não. Aqui o perdão, ele é, escute, essencial para a nossa relação com Deus. Talvez você veio hoje aqui, você nunca perdoou alguém. Isso faz tanto tempo, é um esqueleto no armário. Um esqueleto no armário que de vez em quando está lá, você abre, o bicho aparece para você. Talvez você nunca perdoou, talvez o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, um parente. Ah, pastor, mas ele lhe fez muito mal. Verdade, eu acredito demais. Mas eu pergunto, você fez mal para Jesus? Vou perguntar de novo. Ah, pastor, fulano, não dá para perdoar, não. Me fez. Você não imagina, pastor. Realmente, eu não consigo imaginar. Mas eu pergunto a você, você fez mal a Jesus? Vou perguntar de novo. Você e eu fizemos mal a Jesus? Não fizemos mal? Somos os maiores miseráveis, transgressores da lei de Deus. O que nós fizemos na realidade, em nossos delitos e pecados, foi nos rebelar contra Jesus Cristo, irmãos, até que Ele nos alcançou e nos perdoou, não porque somos bonzinhos, irmãos, não porque Ele olhou e disse, ah, Pedro, como um menino legal.
parece que ele vai crer em mim, então eu vou ficar com ele. Não, eu e Pedro somos os mais miseráveis dos pecadores como vocês, e ele nos amou primeiro, irmãos. E Jesus está dizendo, se vocês não perdoarem uns aos outros, como é que vocês acham que Deus perdoou vocês? Irmãos, este assunto é recorrente nos evangelhos, e aqui é a terceira vez que Jesus está ligando a oração ao perdão. O apóstolo Paulo fala 2 vezes sobre isso, o apóstolo Pedro fala 1 vez sobre isso, e João fala mais 3 vezes sobre a ideia de um relacionamento que é intimamente ligado com Deus. Porque a igreja não está crescendo, não é como ela crescer, mas é por que ela não está crescendo, por que ela não está frutificando, por que ela não está vibrando como uma oliveira cheia de frutos. Pode ser que a nossa fé está tão pequena, a nossa vida de oração quase não existe, e a gente tem muito ressentimento com muitas pessoas por aí. A gente tem desejo de se vingar. Ah, não, mas eu não vou me vingar porque isso não é cristão. Mas quando você vê o tropeço daquela pessoa, você dá risada em seu coração. Porque você nunca perdoou. Eu digo, em nome de Jesus, hoje é hora de você perdoar a todos que lhe ofenderam. Porque se você não perdoar, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. O Pai que está no céu não está recebendo a sua oração. E no livro de Lucas, Jesus conta uma parábola que harmoniza bem aqui. Ele vai contar a história de 2 homens que vai para o templo orar. Vocês lembram? Um é um fariseu, a autoridade e o símbolo máximo da religiosidade em Israel. E o outro é um coletor de impostos, um publicano, que tem fama de roubar. Os 2 chegam no templo e começam a orar. O fariseu, que deveria dar fruto digno de arrependimento, sabe como é que ele ora? Ó Deus dos céus e da terra, eu estou aqui em tua presença porque eu não sou como esse aqui não, ladrão. Aí a pessoa que não perdoa sempre tem um dedo para apontar. Você sabia disso? A pessoa que tem dificuldade de perdoar, ela sempre está com o dedo assim, apontando. Ela fala dos políticos, ela fala de todo mundo. Inclusive só não fala dela, mas fala de todo mundo ao redor. Porque ela tem senso de justiça. Ela quer que Deus julgue. Mas não perdoa. É como se ela fosse acima da justiça. A pessoa que tem senso de perdão no coração, ora como o publicano, que diz, ó Deus, eu não sou digno nem de estar aqui na tua presença orando ao Senhor. Então, irmãos, o perdão, antes do senso de justiça, dizer ao meu filho, você fez isso? Sim, pode ser que ele fez e tem a maneira de se aplicar na disciplina, mas antes de eu apontar o dedo e dizer, você fez isso? Antes eu digo, Senhor, eu sei que eu também poderia ter feito pior do que ele. Me ajude a resgatar o meu filho. Escute o que eu vou lhe dizer, porque eu vou à conclusão deste ensino essencial de Jesus hoje. Sabe uma coisa que drena a vida espiritual de uma igreja? Drena, e parece que quanto mais se alimenta, mais drena. São relacionamentos quebrados e falta de perdão uns com os outros. Eu digo a Igreja Batista Regular em Parnamirim, pela qual eu sou o subpastor, porque o sumo pastor conhece o seu coração. Se nós não perdoarmos uns aos outros, a boa mão de Deus não está sobre a nossa igreja. E ainda mais, se você tem dificuldade de perdoar uns aos outros, eu lhe digo hoje, que talvez nem crente você é. Então pense na sua vida, se você não é
uma oliveira não, uma figueira só com folha, viu? Pense na sua vida se você não é um templo, mas na realidade você é um covil de ladrão. Estou usando só um paralelo, não estou lhe chamando de ladrão. Por favor, me ajude aí, entenda. O que eu estou dizendo é que pode ser que você só vive de aparência, mas no seu coração você é cheio de rancor, cheio de intriga, cheio de maledicência, cheio de fofoca. Você quer o mal dos outros e você não tem perdoado. E a Bíblia está dizendo que a condição para Deus ouvir as nossas orações é mostrar um coração perdoador. Porque sabe que Deus nos perdoou primeiro em Jesus. Pastor, não tem quem dê conta não. É? Você lembra de Estevão? Atos capítulo 7. Estevão sendo apedrejado. Qual foi a oração de Estevão? Senhor, não imputa esses pecados, porque eles não sabem o que fazem. E Estevão reverberou quem? Jesus na cruz. Lembra que Jesus disse? Eles não sabem o que fazem. Ah, pastor, isso foi lá na Bíblia. Hoje em dia, vamos seguindo assim mesmo, sem perdão. É? Então eu quero concluir contando a história de um homem chamado Louis Zamperini. Louis Zamperini, um ítalo-americano. Com seus pais, saiu logo cedo da Itália e imigrou nos Estados Unidos. Filho de pais católicos, porém o pai alcoólatra, batia em Louis Zamperini. E Louis Zamperini não era pedra boa não. Ele fez vários crimes ainda quando adolescente, foi preso 4 vezes. Até que aos 15 anos, o seu irmão matriculou Louis Zamperini no atletismo na escola, para ver se o menino tinha jeito, senão ele ia morrer ou pela polícia ou pelo pai. De cacete. Louis Zamperini começa então a se destacar. E isso foi em 1932, com 15 anos. Em 1936, Louis Zamperini participou das Olimpíadas de Berlim, na Alemanha. Ele se destacou de tal forma, ganhou bolsa nos Estados Unidos, começou a correr. E ele foi então para as Olimpíadas. Inclusive, Hitler chama ele, não está na sua biografia, ele não coloca isso, mas tem imagens disso. Hitler chama ele e o cumprimenta porque ele faz uma das voltas mais rápidas que já existiu. Deixa isso quieto. Após participar das Olimpíadas, ficou em 8º lugar na final, é verdade, não ganhou, mas se tornou um homem de bem, não crente, mas um homem de bem. Até que se alistou no exército e se tornou então oficial da Marinha na área de bombardeiro, não sei o que é isso. E em uma incursão militar, agora já na Segunda Guerra Mundial, o seu avião cai no Oceano Pacífico. E Zamperini, com mais 3 amigos, cai no Oceano Pacífico e eles são resgatados depois de 47 dias no mar. Resgatados por quem? Pelos inimigos, os japoneses. Segue-se a biografia de Zamperini, e segundo a biografia, ele sofreu nas mãos de um oficial japonês chamado o Pássaro. Esse homem foi torturado das mais diversas maneiras que você pode imaginar por 2 anos. Até que o regime de Hitler cai, até que o Japão sucumbe e os prisioneiros de guerra são libertados. Zamperini volta para os Estados Unidos com muito trauma, porque apanhou muito do Pássaro.
Mas em uma das cruzadas evangelísticas de um pastor batista chamado Billy Graham, Zamperini se converte. Mas ele tem uma amargura no coração tão grande, porque ele sonhava com o pássaro que urinava no seu rosto, que fazia ele comer os seus excrementos, que arrancava todas as vezes a sua unha, que lhe dava choques diários. Ele sonhava com o pássaro e ele odiava o pássaro. Mas ele começou a andar com Billy Graham e ele se tornou palestrante nessas cruzadas também, sendo ele um combatente de guerra e um homem que foi atleta, inclusive nas Olimpíadas. E Billy Graham não sabia de que ele odiava o pássaro. Pede para ele fazer uma pregação para universitários na Califórnia. E Billy Graham disse: Zamperini, eu queria que você pregasse hoje para uma sala de universitários de mais ou menos 100 universitários. Eu queria que você pregasse sobre perdão. Segundo o biógrafo de Zamperini, ele ainda em vida escreveu a biografia dele. Segundo o próprio Zamperini, disse que naquela semana ele foi tomado por um esmagamento de Deus. E no seu coração latejava a frase: você não crê em mim, porque você nunca perdoou o pássaro, o oficial japonês que lhe torturou por 2 anos. Zamperini prega e toma uma decisão, e ele vai até o Senado. O Senado americano aprova de que haveria um intercâmbio diplomata entre Estados Unidos e Japão, e os japoneses haveriam de pedir, olha só que interessante, pedir perdão pelas atrocidades que fizeram aos oficiais, prisioneiros de guerra. Existe, irmãos, esse vídeo no YouTube. Quem sabe inglês, vá lá. Eu tenho aqui na minha pesquisa esse vídeo dos combatentes japoneses com os diplomatas americanos e os soldados que foram torturados. E Zamperini estava lá. Mas o pássaro não estava lá. E Zamperini leu uma carta, e agora me permita ler a carta de Zamperini para os combatentes japoneses. O pássaro não estava lá, mas essa carta era para o pássaro. Matsuro Yatanabe, não sei se eu estou pronunciando. Esta carta é sobretudo para você. Abre aspas. Como resultado da minha experiência como prisioneiro de guerra, sobre os seus castigos injustificados, da minha experiência, injustificados e irracionais, minha vida após a guerra tornou-se um pesadelo. Isso não se devia tanto à dor e ao sofrimento físico, mas sim à tensão, ao estresse e à humilhação que me fizestes por longos 2 anos. Por isso que até então eu odiei você com todas as minhas forças e quis sempre me vingar. Sob sua autoridade, meus direitos foram tolhidos, não apenas como prisioneiro de guerra, mas como ser humano, foram retirados de mim. Foi uma luta manter dignamente a esperança, o suficiente para me manter vivo naqueles 2 anos, no campo japonês. Os pesadelos que tive depois da guerra fizeram a minha vida desmoronar. Escute a carta dele, lida diante de oficiais japoneses. Mas graças ao encontro que eu tive com Jesus, usando Billy Graham está inclusive nessa comitiva americana, usando o evangelista Billy Graham, eu entreguei a minha vida a Cristo. Ainda relutava, ainda tinha ódio de você, mas algo aconteceu no meu coração. E após a conversão, aos poucos eu entendi
através do perdão que Jesus teve por mim, eu também perdoo você. Aqui ele abre a palavra sem ler e ele diz: infelizmente, o pássaro, ele não chama ele de o pássaro, mas o nome dele que eu já li anteriormente, ele não está aqui. Abre aspas de novo. Fui graciosamente autorizado a falar a todos vocês, criminosos de guerra japoneses, na prisão de Sugamo. Naquela ocasião perguntei sobre você e me disseram que você tinha cometido harakiri. Harakiri é um suicídio, segundo eles, como que um samurai faz. Procura aí depois, tá? Isso eu fiquei desesperado, porque não sei se você cometeu tal atrocidade à sua alma, e não sei se você partiu desta vida sem Jesus. Mas eu quero dizer a você, com todas as minhas forças, que eu o perdoei. E que um dia, se for da vontade do Senhor, eu quero lhe dar um abraço no céu. Fecha aspas. Luz Zamperini. Tem um filme, irmãos, sobre este homem. O nome do filme é Invencível. Se você tem o stream do Disney Plus, está lá. Invencível, assista. Melhor é a biografia, mas assista o filme. Não fala da sua conversão, não fala. Infelizmente, a pessoa que dirigiu o filme tirou essa parte da conversão dele. Mas fala das atrocidades que esse homem recebeu. E que a gente sabe pela biografia dele, que ele perdoou o seu algoz. Eu concluo hoje, meus irmãos, a dizer o seguinte: uma fé de aparência não é uma fé que crê em Deus. Você crê em si mesmo, crê na religião, mas você não tem fé em Deus, se a sua fé for de aparência. Uma fé genuína, ela busca, mesmo com muita dificuldade, ela anseia por momentos de oração com o Senhor. Como está a sua vida de oração? A verdadeira fé perdoa. Eu pergunto a você hoje à noite, na história da sua vida, não é nem aqui na igreja, principalmente, claro, mas na história da sua vida, você já perdoou aqueles que lhe fizeram mal? Se você não perdoou, das duas uma: ou você nunca entendeu o evangelho, você nem crente é, nem crente você é, você está muito afastado de Deus, e você é uma vida sem fruto, e por isso que você está definhando espiritualmente, você não está crescendo. Vocês concordam que é duro, irmãos? Mas se alguém me convencer que isso não está na Bíblia, eu encerro meu ministério, que Deus entenda o que me deu, e vou fazer outra coisa. Tenha fé em Deus. É Ele que faz o impossível, amém? Mas você ora? Ou você ora já pensando no seu coração que não vai funcionar nada? E quando você ora, você perdoa? Ou você quer a vingança a todo custo daqueles que lhe fizeram mal? Fé, oração e perdão. Me permita ser redundante, mas se essa igreja não tiver fé em Deus, a verdadeira fé, vida de oração e perdão, somos uma árvore sem fruto. Vamos orar. Senhor, é muito fácil dizer que temos fé no Senhor, mas palavras não provam nada. Então, Senhor, nos perdoe. Nos perdoe todas as vezes que a gente fala só de boca para fora, mas o nosso coração está afastado do Senhor.
Nos ajude a crer. Nos ajude a descansar. Nos ajude, ó Deus, a vencer a incredulidade, a ansiedade, a preocupação, e poder descansar somente no Senhor, que se o Senhor quiser, tudo que é impossível pode ser possível àquele que crê sem duvidar no coração. Mas isso tem que estar alinhado à tua vontade para que a tua glória se manifeste, ó Deus. Pode ser que nós não estamos crescendo porque falta-nos fé naquele que é todo-poderoso, sustentador e abençoador da igreja. E eu sou o primeiro a dizer isso, Senhor. Aumente a minha fé. Me ajude, ó Deus, a me manter e a aprofundar, a perseverar em uma vida de oração. Se de fato o termômetro de um crente é uma vida de oração, ó Deus, pode ser, eu não sei, o Senhor sabe. Pode ser que estamos longe de sermos frutíferos ao Senhor. E se a base for um culto de oração, não estou dizendo o que é, Senhor, o Senhor sabe. Estou dizendo, se a base for um culto de oração, somos uma figueira só de folhas. Ajuda-nos a crer em Deus e a ter uma vida fervorosa de oração, para chegar diante do teu altar com intrepidez, com ousadia de fé, como diz Hebreus capítulo 10. Mas antes de chegar diante da tua face, nos ajude a perdoar aquele que está lá no íntimo do nosso coração, pelo qual nós odiamos, bravejamos, falamos mal pelas costas, queremos o mal daquela ou daquelas pessoas. A tua igreja não vai frutificar se houver relacionamentos quebrados em nosso meio. Então, nesta noite eu peço que o Senhor opere poderosamente um milagre, que é o perdão verdadeiro de alguém que também foi perdoado. Se há relacionamentos quebrados, se há corações amargurados, se há senso de vingança, se há alegria no mal do outro, que nesta noite tudo isso seja, em nome de Jesus Cristo, quebrado, limpo. Faz uma asepsia no nosso coração, para não sermos nenhuma árvore sem fruto, nem um templo sem Deus. Que possamos perdoar uns aos outros, porque Cristo nos perdoou primeiro. Que o nosso senso de justiça, em primeiro lugar, esteja antes o perdão e a misericórdia. Antes de apontar o dedo, seja eu e os meus irmãos o primeiro a dizer que tenhamos misericórdia daquele que nos fez a ofensa. Quantos crentes, Senhor, vivem a vida cristã amargurados, com a vida tão seca como um pau podre, acham que estão diante do teu altar, mas estão totalmente amargurados, porque vivem vidas que não conseguem perdoar. Oh Deus, isso não é evidência de alguém que também foi alcançado pela graça. Isso é a tua palavra que diz. Se essa igreja, a tua igreja aqui, não é de ninguém, é tua. Se a tua igreja aqui não está crescendo, porque a nossa fé tem sido tão tímida, por causa da nossa vida pífia de oração e por causa da nossa falta de perdão, que hoje seja o dia que isso seja colocado diante do teu altar. E se há alguém que não tem Cristo como Salvador,
essa pessoa não pode ter fé no Senhor. Porque a fé salvadora começa crendo em Jesus. Fé em Deus é crer que Jesus Cristo morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia e que Ele cancela a dívida que é nossa. Isso é ter fé em Deus. E se há alguém que ainda não creu em Jesus como seu único Salvador, que hoje essa pessoa saia daqui crendo em Deus, sendo perdoado para poder perdoar e ter uma vida íntima de oração, ligado ao trono da graça, em uma novidade de vida, que hoje seja o dia da salvação daqueles que acham que creem em Deus, mas ainda não creram em Jesus, que é Deus igual ao Pai. É assim que nós oramos, no nome de Jesus, o autor da nossa fé, em nome daquele Jesus Cristo, teu Filho, pelo qual nós oramos diante de Ti, em nome dEle, e que perdoou os nossos pecados e que nos ajuda a perdoar uns aos outros. Aumenta a nossa fé, aumenta a nossa vida espiritual em oração, aumenta o nosso coração em perdoar uns aos outros. Em nome de Jesus. Amém.